Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15. No verso 20, 1 Coríntios 15, verso 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vou ler mais uma vez. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ela. Clamamos aos céus que nessa manhã haja uma compreensão, haja revelação do alto sobre o nosso coração, que a nossa mente receba intelectualmente, que o nosso coração absorva o propósito, ó Pai, que essa palavra viva forme dentro de nós, Senhor, um reboliço, nos transformando para a glória do Teu nome. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está trazendo aos Coríntios um fato importante acerca da ressurreição de Jesus. Ele está trazendo que o próprio Cristo é a primícia dos que dormem. Apocalipse vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto pela redenção dos nossos pecados. E a ressurreição de Cristo, ela é vista como o cumprimento dessa tipologia das primícias. Primícias significam primeiras coisas. E por que nós celebramos o culto das primícias no início do ano? No Mevansed, como eu disse até lá no vídeo explicativo, eles fazem os primeiros 7 dias do ano. São 7 dias de ministração, 7 dias onde os irmãos se consagram em jejum, né? E nós vamos chegar lá. Nós estamos em um dia só, mas nós vamos chegar lá. Ano que vem vai ser 3 dias, amém? 3 dias de primícia. Então, são os primeiros dias do ano. Nós temos o objetivo de dedicar ao Senhor os primeiros dias do nosso ano. E o apóstolo Paulo está trazendo esse fundamento e explicando aos coríntios que essa tipologia, né, das primícias, ela está fundamentada primeiro em Jesus. Porque tudo que passa pela vida da igreja precisa vir dele. Porque tudo foi feito por ele, por intermédio dele, para a glória dele. Então, se há algum tipo de doutrina, se há algum tipo de movimento que não tenha partido dele, então não é para nós. Mas aquilo que vem dele faz parte da nossa vida. E primiciar é algo que Deus fez a partir do seu Filho. Aquele que era o primeiro filho, dado como único filho, aquele que era o unigênito de Deus, ele se torna o primogênito. Ele dá o seu filho, esse filho morre no nosso lugar, nos redime dos nossos pecados, nos dá salvação, e a partir de agora ele é o primeiro filho dentre muitos irmãos. Então Cristo é a primícia. Então nós estamos aqui em primeiro lugar para elevar os nossos olhos e adorar a Jesus. Algumas pessoas, não, vou no culto das primícias, porque é um culto que tem muitos presentes, para eu ganhar alguma coisa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: muito melhor é dar do que receber. E nós viemos nessa manhã aqui, em primeiro lugar, entregar adoração a Ele. Nos presentearmos é apenas uma consequência da nossa adoração e da vida que temos nele. Então, o apóstolo Paulo começa a fundamentar isso. Eu queria também te convidar a abrir Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda,
e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Irmãos, ao ordenar ao povo que as primícias fossem entregues, os primeiros frutos, né? Deus estava estabelecendo uma finalidade dele ser distinguido no coração dos seus filhos. Diga assim: Deus precisa ser distinguido no coração dos seus filhos. Nós precisamos entender, irmãos, o que é adoração e o que é movimentação, porque a movimentação gera emoção, mas a adoração tem um propósito, uma finalidade. A gente pode se emocionar num casamento, numa festa de aniversário, numa despedida, na partida de um ente querido, e isso tudo faz parte do nosso ser e do nosso interior. Deus nos deu as nossas emoções, mas nós não nos movemos pelas nossas emoções, porque as nossas emoções são passageiras. Hoje você está triste, chorando por alguém que partiu. Vai passar um período, essa dor do luto vai cessar, e daqui a pouco você está celebrando um churrasco na casa de alguém pelo aniversário. Ou seja, num dia você está chorando por causa da morte, no outro você está se alegrando por causa da vida. Amanhã você está feliz porque passou no vestibular, depois de amanhã triste porque foi mandado embora do seu emprego. Mas as nossas emoções não nos definem. Apesar de fazerem parte da nossa vida, elas não definem quem nós somos, porque o momento que você está vivendo não define quem você é. Deus é quem sabe os planos que tem sobre a sua vida. Deus é que sabe o que Ele está construindo nesse momento na sua vida. Então todo o seu futuro pertence ao Senhor. Então não adianta querer se diminuir baseado no tempo que você está vivendo. Se todos os teus próximos dias estão ordenados por Ele, e Ele tem poder para fazer sobrenatural, Ele tem poder para fazer milagres, Ele tem poder para transformar o pranto em festa, o choro em riso. Então quando Deus ordena ao povo que lhe entregue as primícias, no caso desse tempo, os primeiros frutos da colheita, Ele está aqui fazendo uma distinção no coração dos seus filhos, porque a entrega das primícias é uma forma de dar honra ao Senhor. Sabe quando a gente vai no aniversário, a gente canta o parabéns, logo depois que o parabéns acaba, o que a gente espera? Que o aniversariante pegue o primeiro pedaço de bolo e entregue para alguém. E normalmente essa pessoa é uma pessoa que merece honra. Às vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, é alguém que talvez fez parte de uma trajetória importante na vida daquela pessoa. Então, o primeiro pedaço de bolo, a gente já pratica as primícias desde criança, sem mesmo saber, porque a gente está distinguindo no meio de todas aquelas pessoas que uma é merecedora de honra. Aí depois todo mundo recebe um pedaço do bolo. Mas o que Deus está fazendo aqui é estabelecendo um princípio de honra. Quando nós entregamos a primeira parte de qualquer coisa para Deus, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és mais importante na minha vida do que todas as outras coisas, do que todas as outras pessoas. Por isso nós fazemos questão de virarmos o ano na presença de Deus, porque os primeiros minutos dos nossos dias são para Ele. Por isso nós fazemos questão de, quando dizimamos, separarmos logo a primeira parte do nosso salário e entregarmos para Ele, porque estamos distinguindo Deus no nosso coração e estamos declarando: Senhor, Tua é a honra. Honra não é o louvor que você canta no culto. A Ele damos honra, glória. Nem tenta continuar a música, ela não existe, eu só inventei agora, né? Então assim, não é uma coisa que você fala, mas é algo que você pratica. A honra, irmãos, ela tem muito mais a ver com o que você faz quando está longe das pessoas do que quando você está perto das pessoas. Porque aqui no culto todo mundo se arrumou, botou uma roupa bonita, um perfume, não adiantou nada, está todo mundo melado, suando. Mas aqui a gente levanta a mão, está todo mundo vendo. Mas Deus sabe quem você é lá no seu quarto sozinho, lá no seu trabalho, lá no meio do trânsito. Deus sabe quem você é quando você recebe o seu pagamento, quando você recebe uma bênção. Será que nós temos distinguido o Senhor, entregando a Ele a primícia da nossa vida?
Apresentar os filhos é uma forma de primiciar. Dizer: Senhor, olha, antes de qualquer coisa, antes de qualquer instrução, antes de qualquer informação, antes de qualquer formação na vida do meu filho, eu quero apresentar e consagrar ao Senhor. Faz conforme a tua vontade. Porque, irmãos, não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, nem tampouco honrá-lo apenas com a nossa renda, mas sim com as primícias do nosso coração. Primícia não é uma coisa que você faz por obrigação. Primícia é uma coisa que você faz primeiro no seu coração. Não adianta você fazer forçado. Você tem que fazer. Não, você não tem que fazer. Você tem que dar. Não, você não tem que dar. Mas o senhor está falando de primícia, está falando que eu não tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Quando você entende o sentido, quando você entende o propósito, ninguém vai ter que pedir para você fazer. Voluntariamente você vai desejar fazer. Essa é a crise de muitas igrejas. Entender que num corpo de 100, de 1000, de 10 mil, alguns já entenderam e outros não. E aí o que você faz com o que não entendeu? Ensina. Mas se passar o ano e ele não entender, continua ensinando. E se passar 2 anos e ele não entender, continua ensinando. E se passar 10 anos e ele não entender, continua ensinando. Só que naturalmente a gente vai pensar assim: já estou 10 anos ensinando, não aprendeu, esse cabra é muito burro. E isso a gente faz na faculdade, no mercado de trabalho. A igreja, a gente precisa agir com misericórdia. Por isso que a todo tempo a gente dá um passo para trás, irmão. Esse dia eu estava conversando com um irmão a respeito da adoração extravagante, sobre o movimento de louvor que aconteceu nos anos 2000, e toda a movimentação que Deus fez, e pegou e sacudiu, e era pó de ouro, e babava, rolava, dançava, novo cântico, e fogos de artifício. E aí, conversando a respeito disso, falei: irmão, você tem que entender que nem todo mundo já compreendeu esse lugar. Eu aprendi que eu tinha que ter o grito mais alto, assovio mais alto, cantar mais alto, mais extravagante. Só que cada um tem um jeito e cada um tem um tempo. Então assim, não adianta querer que todo mundo faça o mesmo movimento, se nós estamos participando de um movimento que é orgânico. E organicamente, irmão, você não determina. Você já viu quem faz? O Guilherme trabalha com pintura, né? Ali, uma pintura padrão. Mas se eu pedir para ele fazer uma pintura orgânica, irmão, não vai ter outra igual. Ele vai pegar um pincel, vai fazer uma curva e vai fazer outra. É um movimento natural. Então, no movimento natural, você não define quem está no alto, quem está embaixo. A gente precisa respeitar o tempo. O nosso papel é continuar ensinando, é continuar mostrando a verdade. Qual a verdade? Que primícia não é uma coisa que você tem que fazer. É uma coisa que você primeiro deseja, depois você compreende. E compreendendo, ninguém vai precisar pedir para você fazer. Naturalmente, você vai desejar fazer. A definição de primícia é: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiras alegrias, primeiros começos, primeiros prelúdios. Deus não instituiu ofertas pelo fato dele precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que mais demonstramos apego. É verdade ou não é, irmão? Quem aqui acorda todos os dias para trabalhar? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo. Mas eu não tenho um emprego CLT, irmão. Se você está em casa, está trabalhando mais que quem é CLT. Todo mundo levanta para trabalhar. E de alguma maneira, nós precisamos dos nossos empregos para pagar as nossas contas, né? Para poder realizarmos os nossos sonhos, planejarmos, né? E aí, quando Deus institui ofertas, Ele que é o dono do ouro e da prata, Ele não instituiu porque Ele, coitado, vou aproveitar que eu tenho muitos filhos e vou pegar um pouquinho de cada um para eu ficar mais rico ainda. Não, Deus não precisa das nossas ofertas. Somos nós que precisamos que o nosso coração seja desprendido do recurso que temos, para que a gente não fique apegado às riquezas. Quando a palavra vai dizer que é impossível servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas, Deus está dizendo que sim,
É possível você deixar de servir a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para servir o seu salário, o seu dinheiro, o seu lucro. Então, quando as ofertas são estabelecidas por Deus, o que Deus está fazendo? Deus está nos moldando a não sermos apegados ao que temos. Por quê? Porque se aquilo que você tem te move, quando aquilo acaba, você morre. Já viu o milionário quando fica pobre? Normalmente enfia a corda no pescoço e se mata. Por quê? Porque o que move ele é o dinheiro, é o trabalho. Acabou o dinheiro, acabou o trabalho, ele morre. Mas se fosse Deus que movesse a vida de um homem desse, o dinheiro acaba, ele tô nem aí, vou começar de novo. Deus me dá força, Deus me coloca de pé, Deus me capacita, Deus me dá ideia, vamos para frente. E não só do dinheiro, irmão, relacionamento. Tem gente que acha que idolatria é só adorar um santo, uma imagem. Não, irmão, você pode adorar o relacionamento. Não, se eu terminar com meu marido, se eu terminar com a minha esposa, minha vida acaba. Se ele me trair, se ele for embora, se ele morrer, se ela for isso, se ela for aquilo, acaba. Irmão, a gente tem sentimentos profundos, laços indizíveis, mas é o Senhor que nos move. A mesma coisa se aplica aos filhos. Seu filho é uma bênção, mas ela é uma herança não sua. Ele te deu para você cuidar, educar, administrar e entregar a Ele. Meu filho é minha vida. Sim, ele é a nossa vida, é parte do nosso ser. Mas e se o Senhor te pedir o teu filho? Me dá ele para missões, deixa eu enviar ele lá para o campo missionário, bem longe de você, num lugar que o celular não pega, só vai falar com ele uma vez por semana. Se ele te pedir o teu filho, com a lei das primícias não é diferente. Deus, ele não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele, do Senhor, em primeiro lugar nas nossas vidas. Tudo que nós entregamos a Ele primeiro é uma forma de dizer: Senhor, o que eu preciso primeiro é você. Isso aqui pode ser depois, fica para mais tarde. O Senhor é o mais importante na minha vida. Então, entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é, em primeiro lugar, dar a Ele honra. Diga honra. Em segundo lugar, é distingui-lo. É difícil demais para você falar? 2, 3 e é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa nas nossas vidas. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Mas... E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que nós devemos buscar em primeiro lugar? E a sua justiça. Primícias, irmãos, são fundamentos que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Quando nós damos a Deus o primeiro lugar, nós nunca, jamais seremos frustrados por isso. Ah, não, eu dei para Deus primeiro e me arrependo. Ah, não, eu entreguei a minha vida para o Senhor primeiro e me arrependo. Eu consagrei o meu filho ao Senhor e me arrependo. Irmão, quando nós entregamos primeiro para Deus, nós nunca nos frustramos. Nos frustramos com esse mundo, nos frustramos com a vida que levamos, mas com o Senhor jamais seremos frustrados. Pelo contrário, há um sentimento de realização no nosso interior. Estava falando com o Valber aqui no começo do culto, né? Falei assim, eu amo, irmão, ganhar presente, amo ganhar oferta. Longe de mim falar para vocês que eu não amo, mas eu fico muito mais feliz, muito mais entusiasmado. O sentimento dentro de mim é maior quando eu posso
entregar uma oferta, quando eu posso abençoar uma pessoa, quando eu posso dar alguma coisa. Então, quando nós entregamos a nossa vida primeiro a Ele, o nosso recurso primeiro a Ele, nosso casamento primeiro a Ele, nós não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização no nosso interior. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio nas nossas vidas. Nós perdemos o propósito da nossa existência. Por isso as pessoas estão perdidas por aí, se afundando em droga, vícios, sexo e tantas outras coisas, porque elas não colocaram o Senhor em primeiro lugar. Então a sua vida, ela fica sem um sentido. Então eu fico tentando encontrar em algum lugar aonde a minha vida encontra uma felicidade, uma paz. E as pessoas vão se lançando cada vez mais profundamente em todas as coisas, menos no Senhor. Abre comigo agora Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a sua imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Irmãos, a igreja do Novo Testamento, ela não guardava a lei de Moisés, com o peso das ordenanças que ela tinha no Antigo Testamento, porque agora é o tempo da graça. Mas a graça não anula a lei. Pelo contrário, a lei se cumpre em Cristo. Não é que ela termina, mas Cristo é o cumprimento de toda a lei. Então agora não precisamos olhar para as leis, precisamos olhar para Cristo. E olhando para Cristo, todas as leis são cumpridas. Porque se eu dissesse para vocês assim, ó, não pode matar, lei. Quando eu olho para Cristo, o seu amor e a sua graça me dizem que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, vou matar ele? Não preciso observar a lei, eu olho para Cristo. Então o peso da lei era diferente na igreja do Novo Testamento. E o que esse texto de Hebreus que a gente leu aqui está nos apresentando? Toda sombra, ela é diferente do objeto que ela é projetada. Então você, aqui não vai ter no caso, mas por exemplo, se você olhar a minha sombra, ela é bem mais gordinha que eu. Ela não me representa. Entendeu? Se eu vou ficando mais distante, aí ela vai ficando mais magrinha. Ela continua não me representando. Entendeu? Então assim, ó, a sombra ela nunca é, ó, no chão aí você tem a sombra das cadeiras. Você consegue ver que é a sombra de uma cadeira, mas você, se visse só a sombra, não diria que é uma cadeira. Porque ela não mostra perfeitamente aquilo que ela está sendo projetada. Então toda a lei do passado, ela é apenas uma sombra do que viria, do Cristo que viria. Então, ao mesmo tempo que ela moldava um cenário, ela ainda não era tão clara. Então Cristo, quando vem, ele é o objeto da sombra, em carne e osso. Então nós podemos contemplar na sua plenitude o que é a obra do Evangelho de Deus. Então assim, a sombra ela é diferente desse objeto. Então assim também, o que se via nas ordenanças da antiga aliança eram características similares, né, aos princípios que Deus revelaria na nova aliança. Então, quando o povo estava sendo instruído, né, no Antigo Testamento, era apenas uma sombra do que viria a ser perfeito, que era Cristo. Então a observância era a partir de bens materiais, coisas, templo, santo dos santos, oferta de sacrifício, tudo aquilo era uma sombra. Mas agora essas observâncias materiais, elas que eram figuras materiais, agora se transformam em práticas espirituais. A gente não traz um carneiro para o culto para imolar ele aqui, aspergir sangue, tacar fogo para a adoração subir. Não, nós entendemos, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto racional é esse, que nos entreguemos como uma oferta viva de sacrifício. Então a oferta que antes era um cordeiro, agora sou eu.
E qual era a oferta? Diante do altar, em cima do altar, imolada, morta, queimada, subindo incenso. Então o que nós somos? Uma oferta no altar, morto para o pecado, né? Sacrificado para viver para a glória de Deus. A nossa vida entregue como uma oferta viva, queimando incenso, com adoração, louvores, orações. Então foi com essa mentalidade que o apóstolo nos revela a aplicação espiritual da lei das primícias do Novo Testamento. Então o que eles faziam lá atrás? O pessoal falava, não, isso aqui é do Velho Testamento. Eles não davam dízimo não, eles davam os frutos. Tá bom, irmão, você tem uma plantação? Traz aí os frutos, irmão. Nós vamos fazer uma feira, mercado solidário não, fazer uma feira solidária. Tem problema se teu dízimo é fruto, é legume, verdura, né? Não tem problema, traz o fruto. Agora, quando a gente traz daquele tempo para esse, a gente vai entendendo o contexto atual. E aí Romanos 11:16 vai dizer o seguinte: mas se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Os israelitas, eles receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem os primeiros frutos. Então o que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Ele estava ensinando que ao santificar a primeira parte de qualquer coisa, né, a mais importante, que é o princípio, você santifica também todo o restante depois dela. Lá em casa nós não temos o costume, aí tem gente que vai falar, olha que vergonha, de orar na hora de almoçar. Mas nós temos o costume de orar pela comida quando a gente chega do mercado. A gente já apresenta ela ali, antes de virar risoto, antes de virar feijoada, antes de virar, até parece que a gente só come isso. Antes de virar arroz, feijão e carne moída, feijão, arroz, ovo e banana, já abençoa antes, irmão. Porque se eu já abençoei a caixinha, o saco do arroz, eu não vou precisar abençoar o arroz depois de pronto lá no meu prato. Só para você entender um contexto aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Quando você santifica alguma coisa no começo, a primeira parte, você também santifica todo o resultado que provém daquilo. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então quando alguém santificava os primeiros frutos, santificava também tudo o que seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Então você abençoa lá, já abençoa o trigo, irmão. Pronto, quando o pão estiver pronto, já está santificado. Aleluia. Então aí ele vai dar um outro exemplo. Ele vai dizer, se a raiz também é santa, né? E a raiz é a parte mais importante, a que surge primeiro, né? Então, se ela for santificada, então os ramos e tudo que surgir dela também vai ser santificado. A raiz é a primeira coisa que nasce a partir da semente. Primeiro uma árvore cresce para baixo, depois ela cresce para cima. Primeiro a raiz é firmada no solo, depois que há uma sustentação é que nasce todo o seu corpo. E a partir dali ela vai poder gerar fruto, resultado. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, santifica a raiz, santifica a nascente. Quem mora em um lugar aí e consome água de poço, a preocupação que você tem que ver é o quê? Como é que está lá na nascente? A água é boa, a água é limpa, o lugar que ela passa antes de chegar na poço não, de mina, né? Poço é para baixo, a mina que vem de cima. Então, o lugar que ela passa. Então, se você santifica a nascente, se você santifica a raiz, se você santifica os primeiros frutos, você está santificando todo o resultado que vai ser produzido a partir dali. Então, isso não explica apenas o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que elas têm de santificar todo o restante daquilo que ela foi tirada. Quando seu filho está começando a introdução alimentar, né? Aí você pega uma frutinha, dá uma raspadinha assim, o que você faz? Você come, para depois você dar a ele. Quando nós entregamos ao Senhor, nós estamos tendo a certeza de que todo o restante, ele vai ser abençoado pelo próprio Deus.
Caim e Abel, em Gênesis 4, 3 a 5, vão nos dar esse exemplo. A parte B, lá, a parte final do texto vai dizer o seguinte: aconteceu que, olha só, no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmão, eu não sei exatamente que fim do tempo é esse que a Bíblia está dizendo. Se é o final do tempo da colheita, se era o fim do tempo da oferta, se era o fim do tempo do dia, das 24 horas do dia, eu não sei exatamente o que. Mas a Bíblia, ela faz questão de trazer que a oferta que Caim trouxe foi uma oferta colhida no fim dos tempos. Não foi uma coisa retirada do primeiro, não foi o melhor, não foi a primeira parte, foi no fim dos tempos. E aí o texto vai dizer o seguinte: por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, Abel, e da gordura desse, uma oferta ao Senhor. Então ele vai deixar claro que Caim, que foi rejeitado pelo Senhor, trouxe uma oferta, mas trouxe uma oferta do fim. Mas Abel trouxe uma oferta do princípio, do começo, da primícia do seu rebanho. E o texto termina dizendo lá no verso 5: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. A oferta necessariamente era ruim? Não. Pega lá uma bananeira, um cacho de banana. Não necessariamente o último cacho colhido vai ser ruim. Ele trouxe uma oferta, A oferta era ruim? Deus não diz que era ruim, só diz que foi trazida do fim. A identificação que Deus faz na nossa vida é primeiro do nosso coração. Deus já estava sondando no coração de Caim que ele se iraria, que ele mataria o seu irmão, que ele era um homem mau. Então não adianta você querer trazer oferta boa se o seu coração é ruim. Primeiro você precisa permitir que Deus entre na sua vida e mude o seu coração. Porque aí, irmão, qualquer oferta que provém de um coração fiel ao Senhor, ela é boa. Jesus vai dizer assim: tá vendo essa viúva aqui? Deu a oferta dela. De todos esses outros homens que depositaram pataca de dinheiro aqui, ó, para mim não valeu. Oferta tem a ver com o que está no nosso coração, não no nosso bolso. Amém? Estou acabando, irmãos. Sei que a gente está com calor, mas vale a pena. A entrega das primícias é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Josué capítulo 6, versos 18 e 19. Jericó, ela era a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. E aí o que acontece? Diz assim, então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Verso 19. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão... Não, peraí. Não é isso não, peraí. Versículo 6. Está no 6 ou está no 8? É 6. Josué 6, 18. 6, 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam a confusão a ele. 19. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. O que está acontecendo aqui? Eles venceram uma batalha. E aí o Senhor está dizendo o seguinte, como Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, ou seja, a primícia, então o lucro dessa vitória, os despojos de guerra dessa luta, deveriam ir para a casa do Senhor. Ouro, prata, bronze, utensílios de ferro, e todas as outras coisas deveriam ser queimadas. Ninguém deveria ficar com nada. Quem lutou a guerra tinha que sair com a mão vazia. Porque como era a primeira cidade, o primeiro despojo de guerra era para o Senhor.
Só que no meio dessa instrução, um homem chamado Acã, ele decide fazer o seguinte: vou pegar só para mim, vou pegar um pouquinho para mim e vou esconder. A lei das primícias, ela serve tanto para santificar quanto para amaldiçoar. Porque o Senhor está dizendo aqui, ó, volta no 18: tomem cuidado para vocês não ficarem com nenhuma das coisas condenadas, porque vocês mesmos as condenaram, vocês mesmos as queimaram, vocês mesmos as derrotaram. Então tomem cuidado, caso vocês peguem alguma delas para si, vocês estão ficando com alguma coisa ilícita, errada, condenada. E o que Acã faz? Ele pega para si. Só que qual é a consequência espiritual disso? Na próxima batalha, o povo que estava prevalecendo, que prevaleceu numa batalha muito maior, agora era uma facinha, era mole de vencer, eles começam a perder. Porque um homem estava roubando e escondendo e sendo desobediente a Deus. Acã, lá no capítulo 7, verso 1, diz assim, ó: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ou seja, a consequência da quebra desse princípio foi que a bênção para as demais conquistas foi retirada. Até esse homem confessar o seu pecado, entregar o que ele tinha escondido, eles estavam prevaricando, estavam perdendo as batalhas. Eles foram derrotados. Então, quando nós santificamos as primícias de alguma coisa ao Senhor, também santificamos o restante daquilo que ela foi tirada. Portanto, inversamente, quando roubamos a Deus nos primeiros frutos, também deixamos de ter a sua bênção no restante. É o tipo de coisa chata de dizer. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem. Quando a gente tenta ensinar a respeito, por exemplo, do dízimo, da primícia, fala: olha, tira a primeira parte, entrega ao Senhor, e você vai estar santificando todo o restante. Glória a Deus. Mas se a gente fala ao contrário, ó, se você fica com a primeira parte, você não entrega ao Senhor, você também está deixando de santificar todo o restante. Não está amaldiçoando, mas está deixando de santificar. Aí a pessoa fica triste, aí não tem glória a Deus. Mas essa é a lei das primícias. Esse princípio funciona, irmão, para todas as áreas da nossa vida. Ao separarmos um tempo de manhã para buscarmos o Senhor, estamos santificando a primeira parte do dia, mas também todo o nosso dia. Nosso devocional é a primícia daquilo que nós entregamos em oração, leitura, ao Senhor. Quando separamos as primícias da nossa renda, também estamos santificando todo o restante da nossa renda. Esse é um princípio do Senhor. Ele está aí, queira você ou não. Você pode fazer parte de desfrutar da bênção, ou você pode não fazer parte de desfrutar dessa bênção. Esse é o princípio das primícias. Eu queria trazer esse fundamento bíblico para vocês, a respeito desse tema, desse assunto. E é o nosso primeiro culto do ano, é a primícia. E nós queremos que tudo aquilo que apresentarmos diante do Senhor, nessa manhã, nesse dia, também estamos fazendo como a lei das primícias, santificando para todo o restante do nosso ano, apresentando ao Senhor para todo o restante do nosso ano. Amém?